Oi, bom dia. Dormiram bem? Dormiram o suficiente? Eu dormi. Cheguei, tinha uma sopa de capelete para tomar, sem glúten. Pensa o quê? A Madalena e o Zé cuidam muito bem. Então, graças a Deus. O Senhor é bom. Na minha idade não dá para dormir pouco, mas na de vocês é suportável. Vamos lá, nós temos um bom trajeto essa manhã, temos muita coisa para ver, que o Senhor nos conceda graça nisso. Nós vamos entrar hoje num tema mais significativo sobre a paternidade, tanto dos nossos pais, quanto na paternidade do Senhor. Então nós temos muitos textos para nós olharmos, então o Senhor vai nos conceder graça nisso. Vamos orar mais uma vez? Senhor, como o Senhor derramou ontem de um espírito de graça entre nós, faz a mesma coisa hoje. Derrama entre nós de um espírito de graça, para que o teu bom nome seja glorificado. Visita-nos e derrama sobre nós da clareza e do entendimento. Limpa os nossos corações. Como uma das irmãs colocou, há pessoas presas na passividade. Satanás tem conseguido alcançar vantagem nisso. Há ainda um caminho sujo de folhas, de sujeira que precisa ser limpo. Nós pedimos, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua compaixão conosco, que o Senhor nos visite, para que o teu bom nome seja glorificado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu acho que eu tive ontem uma experiência que eu nunca tive na vida cristã. Então eu vou sujeitar isso depois aos meus filhos, a um ou outro irmão, para compreender, vou compartilhar com todos vocês. Quando a irmã orava em línguas ontem à noite, com um choro lá de dentro, né? Eu acho que o Senhor me deu a interpretação da língua. Eu nunca tive essa experiência. E eu apenas orei. Quando você não tem uma experiência clara, você vai aprendendo a usar o dom. Mas eu acho que eu preciso colocar para vocês o discernimento que eu tive, a interpretação que eu tive do que ela estava falando. Então a interpretação é: assim diz o Senhor, eu choro de tristeza pelo que houve com você. E eu tenho profunda compaixão para te restaurar. Essa foi a palavra. Vai me arrepiar inteiro. Então, o choro que a irmã teve, eu não sei qual irmã que foi, para mim ficou claríssimo a interpretação do que estava havendo. Então, eu choro de tristeza pelo que houve com você. E eu tenho profunda compaixão para te restaurar. Amém? Então hoje cumpri a interpretação com mais clareza. Gastei ontem à noite no Senhor, pedindo para entender, para compreender isso. Então está entregue a palavra, certo? Vamos lá. Meus queridos, nós aprendemos sobre a paternidade com o Pai terreno e não com o Pai celeste. Primeiro porque o Pai celeste, nós somos despertados para Ele mais intensamente, de acordo com o texto bíblico, aos 12 anos. Não quer dizer que nós não temos um chamamento antes. Nós temos um chamamento, temos compreensão. A gente vê nas Escrituras o Senhor usando crianças. Usou Samuel. Samuel muito possivelmente tinha 8 anos quando ele foi para a casa de Elias.
Porque o desmame se dava mais ou menos nessa idade, onde a criança ela era então liberada da mãe, da presença mais intensa da mãe. Então ele tem ali 8 anos, um pouco mais, quando o Senhor fala com ele em sonhos. E houve com ele a mesma coisa que houve comigo ontem. Quando você não tem uma compreensão exata, está vivendo uma coisa nova, você não sabe exatamente como agir. Então, Samuel correu até o Senhor e falou com o Senhor, correu até Eli e falou com Eli. E aí Eli falou, não, é o Senhor falando com você. E você amanhã vai me contar tudo que o Senhor te falar. Então, você vê o Senhor usando crianças. Então, a gente tem crianças entregando a vida ao Senhor com 5, 6, 7 anos de idade. Eles já têm uma compreensão dentro da limitação da idade. Depois vão refazer esta experiência aí com um entendimento maior do que é pecado, do que é salvação em Cristo, a obra de Cristo. Mas a gente vê claramente o Senhor usando crianças. Só que aos 12 anos é que nós temos então uma visitação mais clara. Não sabia que me convinha estar, vocês não sabiam que me convinha estar na casa de meu Pai, o Pai Celeste? Então, assim, é aos 12 anos que nós temos a experiência maior. Porém, nós já lidamos com a questão da paternidade desde cedo. Porque a gente nasce numa casa que tem pai ou mãe, via de regra. Porém, nós temos aqui todo tipo de história. Nós temos pais aqui que deixaram o lar. Quem aqui teve essa história, levanta a mão. Olha lá. Várias pessoas. Nós temos lares que a mãe deixou a casa. Alguém aqui? Olha lá. Se é difícil um pai deixar a casa, é mais difícil uma mãe deixar a casa. Judia muito mais da alma humana. Por quê? Porque parte-se do pressuposto de que mãe não vai rejeitar. Isaías 49. Pode, porventura, uma mãe esquecer-se de seu filho que acabou de nascer? Ainda que isto viesse a acontecer, eu não me esquecerei de vós. Então é Deus se comparando a uma mãe e dizendo que é muito difícil uma mãe esquecer do seu filho que acabou de nascer. Quem aqui teve perda de pai ou mãe antes dos 12 anos de idade? Levanta a mão. Olha lá. Tudo isso daí tem um impacto sobre a alma humana, sobre a formação nossa, né? No caso da perda, no caso da viuvez, os filhos se tornam filhos do Senhor. Porque a Bíblia diz que ele se torna o pai dos órfãos. Então há um cuidado único, mas único de Deus. É uma coisa que impressiona. Você vê algumas famílias de viúvas com os filhos extremamente inteiros. Por quê? Porque eles têm um pai perfeito. Porque aprove a Deus se fazer o pai deles. Então, salvaguardando esses casos que eu estou colocando, eu não estou de forma alguma desprezando esses casos, aqueles que os pais se separaram. Quantos aqui os pais se separaram? Calma, deixa eu terminar a pergunta. Nossa, vocês estão ligadaços. Para quem não dormiu bem, está muito bom. Quantos aqui os pais se separaram antes de você ter 12 anos? Olha lá. De 12 a 20, os pais se separaram. Olha lá. Vocês estão me entendendo? Tudo isso gera impacto sobre a alma humana. Por quê? Porque no propósito original de Deus, pai e mãe vão revelar quem ele é. Vão fazer o papel de quem ele é. Deus, ele não é homem nem mulher. Deus é espírito. Mas aprove a ele usar a figura masculina para expressar melhor quem ele é. Porém, no texto que eu acabei de citar, de Isaías 49, Deus se compara a uma mulher. A uma função, não a uma mulher, mas a uma função
de uma mulher. Então Deus é tão amplo na paternidade dele, ele é tão vasto, ele é tão pleno na paternidade dele, que nós precisamos de um homem e de uma mulher para a gente compreender como é que ele age. Então aprove a ele levantar um pai e uma mãe para a gente poder compreender quem ele é, a maneira pela qual ele é, a maneira pela qual ele age. Está fazendo sentido, meus irmãos? Então, a gente vê essa beleza. Agora, existe um texto que é extremamente importante de nós vermos, que é Gênesis, capítulo 18. Abram lá, por favor. Eu esqueci de falar, nós temos 5 pais e não 4. Eu esqueci de Abraão. Porque o texto de Atos 4 diz que nós somos... Abraão é o pai da fé. Então nós temos 5 pais. O pai diabo, o pai terreno, o pai Adão, o pai Abraão, nós temos 3 negativos. Nós temos o pai Abraão, que é o pai da fé, e nós temos Deus Pai. Então são 5 pais ao todo. Fiz a correção aí. Abram em Gênesis 18, versículo 16. O texto bíblico diz assim: tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma e Abraão ia com eles, para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Certamente, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Abraão, como pai da fé, ele recebeu um encargo, que era para ele ordenar os filhos e os filhos dos filhos, os netos, a guardarem o caminho, a justiça e o juízo. Quando você ouve isso, caminho, justiça e juízo, qual o texto bíblico que te vem na mente? Qual o texto bíblico que ocorre para você? O texto de João 16, que o Espírito Santo nos convenceria de pecado, justiça e juízo. De pecado porque não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e nunca mais me vereis, e do juízo porque esse mundo já está julgado. Então, o Pai recebe a função do Espírito Santo. O Pai recebe a função do Espírito Santo. Qual é o principal papel do Espírito Santo? Revelar o Filho e o Pai. A palavra, se você olhar a palavra Espírito, ou a palavra que o Senhor vai usar para se referir ao Espírito, ele usa Paráclito, Consolador, que significa o quê? Um companheiro fiel, um amigo presente, um ajudador, um advogado que pleiteia causas jurídicas. Então a gente tem vários sentidos ali para a palavra Paráclito, para a palavra Consolador, mas na essência ele é um amigo que nos acompanha o tempo todo. Então, os nossos pais deveriam ter cumprido na nossa vida a função do Espírito Santo de Deus. Faz sentido para os irmãos? Sendo um amigo, um companheiro, gracioso, vale a pena. Eu vou deixar essa tarefa para um dos jovens. Você ora aí, seja dos líderes, seja dos jovens. Vale a pena um de vocês estudar os nomes do Espírito. Porque ele é Espírito da verdade, ele é Espírito Santo, ele é Espírito da graça,
Ele tem vários nomes que se referem a ele. Como eu disse para vocês, o nome fala de uma faceta do caráter. Então, a gente precisa compreender esse espírito. Então, quem leva graça e não lei aos nossos filhos, deveríamos ser nós os pais. Nós deveríamos ser graciosos. E não pesados. E não ultra exigentes. E não duros. Nós vamos ser firmes, nós vamos ser diligentes, mas nós vamos fazer tudo isso de forma graciosa e leve. Então Abraão recebe esse papel. Agora, você quer ver, queridos? Tem ímpio, tem família de ímpio, que é muito melhor que família de crente. Ou eu estou errado? Você vai ter amigos, famílias que você conhece, onde os pais têm um relacionamento com os filhos que é admirável, que é muito melhor que nós que estamos aqui ouvindo a palavra o tempo todo. Por que que isso ocorre? Porque o princípio de Deus criado para a vida familiar é para toda a humanidade, não é apenas para os crentes. Então, tudo que Deus criou a nível de princípio de família vale para toda a família na Terra. Não foi aqui, foi na semana passada. Um dos irmãos, semana passada, quando eu estava no encontro, nós partilhamos a palavra em 3 irmãos. Ele começou com o texto de Efésios. Por isso me coloco de joelhos diante do Pai, Pater, de quem toma o nome toda a família da terra, pátria. Pai é Pater, toma o nome toda a pátria da terra. A palavra pátria, nação, deriva de pater. Então, toda nação, quando ela é coerente, inteira, boa, e aqui por nação eu estou falando da nação do internacional, porque é um grupo. Eu estou falando da nação do gremista, dos corintianos, dos são paulinos. É um grupo de pessoas ajuntado. Eu estou falando dos irmãos que se reúnem em Porto Alegre. Nós somos uma pátria. Nós somos uma família. O texto bíblico está dizendo assim, de quem toma o nome toda a pátria na terra. Quando uma família é coerente, você pode ver que os princípios da paternidade de Deus estão presentes naquela família. Quando ela é desestruturada, ela não tem os princípios da paternidade de Deus. É uma coisa simples. Então, mesmo o ímpio pode alcançar muita coisa. O que o ímpio nunca vai ter? A revelação de Cristo. Porque Cristo só é formado pelo novo nascimento. Mas ele pode ter a verdade, ele pode ter coerência, ele pode ter honestidade, ele pode ter muitos princípios bem cumpridos, mesmo não tendo Cristo. Então, Abraão recebe o papel do Espírito Santo de Deus. Não, eu tenho que cuidar dos meus filhos no caminho, na justiça, no juízo. Então eu vou ter que julgar coisas, eu vou ter que fazer justiça, equilibrar a justiça aqui dentro de casa, eu vou ter que ensinar o caminho, esse caminho é certo, esse caminho é errado. Os pais nossos deveriam ter feito isso. Só que na grande maioria dos nossos casos não fizeram. Simplesmente não fizeram. O princípio é aberto a toda a humanidade. O que os nossos pais, via de regra, fizeram? Então eu vou começar pelo lado negativo. O irmão Otto leu agora de manhã, então 1 Pedro 1,18. Começou com o 13, falando do pensamento, né, que é para a gente cingir a mente. E aí no 18, ele vai dizer que nós herdamos um fútil procedimento. Meus queridos, nós não somos melhores que os nossos pais. Viu? Não acho você que somos nós. Se não for a graça de Deus, nós repetimos o mesmo padrão. Quem aqui teve pai que gritou? Levanta a mão. Quem aqui grita? Levanta a mão. Se eu pegar o Felipe como exemplo,
Puxa vida. Se eu pegar o Felipe como exemplo, seus pais foram cristãos? Ah, foram. Não. Não cabe mais o exemplo. Se eu pegar um de vocês que levantou a mão, que não teve pai cristão e gritou, vai lá. Mas e nós que somos cristãos e gritamos? Seus pais foram líderes? Sim, então não cabe. Nossa, o Senhor está te poupando, viu? Como é que fazemos com nós que somos líderes e gritamos? Então, todos nós recebemos essa função. E agora eu quero mostrar, em geral, como é que os nossos pais agiram. Vamos lá. Quem cresce num contexto de crítica? Pais críticos. Quem teve pais críticos? Levanta a mão. Levanta alto. Tem um monte de gente. Como é que você pode ficar? Você vai ter uma tendência de condenar e de julgar os outros. Quem aqui tem a tendência de condenar e de julgar os outros? Porque é um padrão. Queridos, nós aprendemos padrões. Simples assim. Porque o ser humano... Deixa eu ver como é que eu armo a frase. É como um macaquinho. Nada a ver com evolução. A gente imita. A gente imita. Alguns com mais facilidade ainda. Por isso que o texto bíblico muito sabiamente diz: o bem que eu prefiro, eu não faço, mas o mal que eu detesto, eu pratico. Porque se você colocar reparo no que você detesta, você está absorvendo. É uma das leis do aprendizado, a observação, a imitação. E Deus não condena isso. Porque o que Paulo falou? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então a imitação é um padrão do ser humano. A gente aprende observando nos outros. Por que você acha que Deus criou para nós, que nós somos identificados nas Escrituras como um rebanho de ovelhas? Por quê? Porque a ovelha, ela segue quem vai na frente. Todos os rebanhos, nós vamos estudar amanhã à noite na igreja. Os rebanhos, via de regra, são empurrados por trás. A ovelha não. A ovelha, ela vai, alguém tem que ir à frente. E ela segue quem vai à frente. Então Deus se apropriou, criou a ovelha para mostrar como é que nós somos. Nós seguimos pessoas. Nós temos a tendência. Aliás, isso é tão verdade que quem aqui não tem Instagram? Levanta a mão. Oh, parabéns. Quem aqui tem Instagram? Levanta a mão. Vocês fazem o que no Instagram? O Google deve ter estudado a gente como ovelha. Não é possível. Eles descobriram que a gente segue. Por isso que no livro de Cantares, quando o noivo vem até a noiva, bate na porta e ela está dormindo. A noiva somos nós. O noivo vai embora, ela acorda desesperada e sai atrás e pergunta para os guardas: onde está o amado de minha alma? O que os guardas respondem? Segue as pegadas do rebanho. Porque Deus levanta irmãos que vão à frente, para a gente imitar. Deus levanta irmãos que vão dando um testemunho e vão indo à frente. E a gente então vai imitando e vai seguindo esses irmãos. É assim que nós funcionamos. Então, se você cresce num contexto de crítica, você vai ter a tendência de condenar e de julgar pessoas. Meus queridos, o teu pai terreno está predominando dentro de você. Aí deixe-me falar uma coisa sobre julgamento. A Bíblia nos permite julgar uma palavra, falando um profeta entre vós, que os outros julguem. A Bíblia me permite julgar um ato, julgai todas as coisas.
Então, se você fizer alguma coisa indevida, querido, vem cá, isso daqui está errado, você não pode fazer. A Bíblia me permite julgar. O que a Bíblia não me permite julgar? Porque a Bíblia diz, a ninguém julgueis. O que a Bíblia não me permite julgar? A motivação do coração. Porque só Deus sabe o que vai lá dentro. Então, o Felipe está olhando, hoje é a bola da vez. O Felipe está olhando o meu óculos. E eu vejo que ele está olhando o meu óculos. Eu posso virar para ele e falar, Felipe, eu estou enganado ou você está olhando o meu óculos? Eu estou questionando um comportamento dele. Eu posso fazer isso. Mas eu não posso virar e dizer, o Felipe quer roubar meu óculos. Porque aí eu estaria julgando, pondo uma motivação dentro do coração dele. É o que a Bíblia chama de malícia. Eu passo a ser malicioso. E o que a Bíblia chama de blasfêmia é eu virar para o Otto e dizer, Otto, ele quer roubar meu óculos. Porque aí eu estou pondo uma cara numa intenção que eu estou supondo. Os irmãos estão entendendo? Então, se você cresce nesse contexto, é assim que você se torna. Qual é a solução para isso? Meus queridos, morda a língua. E não fale de alguém que não esteja presente. Você está me entendendo? Morda a língua. Se precisar, literalmente. Boquinha fechada. Saia da roda. Saia da roda. Eu já tive, hoje eu não recebo mais pessoas em casa, eu estou sozinho, mas eu já tive lá atrás, no casamento, eu e a Alessi, irmãos que sentavam na nossa mesa e começavam a falar de terceiros. Algumas vezes, irmãos, fulano não está aqui, vamos mudar de assunto. Só um de nós aqui pode tocar numa pessoa que não está presente, no nome de uma pessoa que não está presente. Quem é? Aquele que tem autoridade para tratar o assunto com ele. Então, eu podia, quando a Alessi estava viva, falar sobre a Jéssica sem que ela estivesse presente ou sobre o André? Podia. Por quê? Porque nós tínhamos autoridade para tratá-los. Então, os líderes da igreja podem falar de um José, de uma Maria? Podem. Com qual finalidade? Tratar alguma coisa que estiver acontecendo. Porque eles têm autoridade para tratar. Quando nós não temos autoridade, nós simplesmente não podemos falar. Simplesmente. Agora, você cresceu nesse ambiente, você vai ter que lidar com esse pecado, com essa tendência que você tem. Fez sentido? O que mais? Quem cresce num contexto de hostilidade, de briga, não é de crítica, mas de briga. Quem cresceu, levanta a mão. Levanta alto. Vocês estão um pouco cansados. Isso. O que ocorre com essas pessoas? Vão ter ódio, mágoa e revolta. Vão ter ódio, mágoa e revolta. Quem tem uma dessas três coisas, levanta a mão. Você está me entendendo? Por que alguns de vocês são explosivos? Quem aqui é explosivo? Levanta alto a mão. Nossa, Felipe. Eu estou tentando não olhar para você, eu estou tentando olhar lá para cima, assim, mas não dá. Você é muito obediente. Eu pedi para levantar alto a mão, você levanta alto. Você quer ser, graças a Deus. Você está confessando tudo, meu irmão. Por quê? Porque cresceu nesse ambiente hostil, de briga, de dureza. Então a pessoa se torna reativa, precipitada. Ela desenvolve a ira túmus, que é aquela ira que explode. Você vai de 0 a 100 em 3 segundos. E você permanece lá meia hora, 1 hora, 2 horas. Depois você cai em si com uma vergonha, uma tristeza, um arrependimento por ter feito aquilo. Por quê? Porque cresceu num ambiente hostil, num ambiente pesado. Você está entendendo?
Que mais? Alguns de nós crescemos num ambiente de reprovação ou ridicularização, de muita zombaria. E daí? Quem foi? Levanta a mão. Pais que foram engraçados e brincavam de um jeito pesado. Às vezes, irmão mais velho. Eu já brinquei que o que seria da psicologia se não fossem os irmãos mais velhos? Né? Você não é filho, não. Você foi achado no lixo. Quem aqui já ouviu isso? Levanta a mão. Nossa! É? Oh, Deus, está esquentando. Eu estou com o fio aí. Obrigado, irmão. Quem cresce nesse contexto de reprovação ou ridicularização, olha o que ocorre com ele. Pode ficar tímido, inseguro ou com senso de culpa. Quem aqui tem isso, levanta a mão. Olha lá, gente. Formamos padrões. Ora, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Números, não precisam abrir, 32, 23, diz assim: sabei, pois isso, que o vosso pecado vos há de achar. Gente, como esse versículo é assustador para nós pais. Porque o erro que cometemos com os filhos vai nos encontrar mais tarde. Porque eles vão ter algum tipo de luta. Eles vão ter algum tipo de luta. Que mais? Quem cresce num contexto de privação, onde os pais têm condições e não dão determinadas coisas para você. Podem dar afeto, mas não dão. Podem dar bens, mas não dão. Podem dar cuidados, mas não dão. Você está entendendo? Porque aquela pobreza, a Bíblia diz assim, Deus faz o pobre e faz o rico. Então a pobreza por si só, ela não é uma privação que traumatiza. Ela não é. Você tem condições de corrigir a falta que o dinheiro tem. Mas eu estou falando quando há condições e você não recebe. Quem aqui cresceu num ambiente assim? Levanta a mão. Nós temos alguns. O que ocorre com essas pessoas? Podem ter a tendência de tirar vantagem ou manipular. Podem ficar avarentos. Vocês estão entendendo? Quem aqui teve pai ou mãe avarento? Levanta a mão. Avarento é que tem muita necessidade de segurar. Levanta a mão. Tá. Eu tenho certeza que é bem mais que isso, mas aí eu teria que mexer no texto. Então, o que ocorre com quem é criado num contexto de privação? Manipula ou tira vantagem. Quem tem um contexto de facilidades, onde os pais, ou... Vocês são uma graça. Já ocorreu várias vezes. Está todo mundo... Deixa eu explicar uma diferença para vocês. O que é uma criança mimada? Quem aqui já foi acusado de ser mimado? Levanta a mão. Tem bastante gente. O que é uma criança mimada? É uma criança que tem toda a sua vontade atendida. Ponto. Isso é fácil da gente ver. O que é uma criança protegida demais? É uma criança que
o pai ou a mãe fazem aquilo que ele já tem condições de fazer. Então, por exemplo, eu tendo a ser muito cuidadoso com os meus filhos. Eu tive uma experiência com o André, com ele aos 5 anos de idade. Então, ele ele com o pé assim, e eu agachado amarrando a botinha dele. E o Espírito Santo falou comigo: por que você está amarrando a botinha dele se ele já sabe? Então, o que eu estava fazendo? Eu estava fazendo uma coisa que ele já sabia fazer. Então, o que alguns pais fazem? Alguns pais poupam demais os filhos, protegem demais os filhos. Vocês estão me entendendo? Quando eles fazem isso, o que ocorre com o filho? Qual é o dano que gera? O filho fica indefinido profissionalmente ou com desqualificação. Pode ficar folgado. Alguém aqui é acusado de ser folgado? Levanta a mão. Eu vou dar uma palavra agora para os pais. Vocês só vão ouvir. Nada a ver com vocês. A palavra é para os pais. Pais, prestem atenção. Você quer fazer do seu... Ele é menino ou menina? Menina, qual o nome? Olivia. Olha que graça. Não, é sobrinha? Ah, tá. Vocês são casados? Tá. Nossa, mas dá uma família bonita, viu? Vai que é o Senhor falando. Vamos pegar a Olívia. Tá? Como é que os pais vão tornar essa criança um adulto maduro? Estou falando para os pais. Os jovens só estão ouvindo. Tem que ter duas coisas. 2 linhas centrais. A primeira, a Olívia tem que saber lidar com a verdade. A segunda, a Olívia tem que saber lidar com frustração. Se filho não é frustrado, filho não amadurece. Ele fica sem vigor emocional. Quem aqui, dos 18 aos 25, já teve crise de irritação séria? Levanta a mão. Quem aqui já teve depressão nessa idade? Levanta a mão. Quem aqui já teve pensamento de morte nessa idade? Levanta a mão. Sabe por quê? Um dos motivos que faz isso é quando os pais protegem demais. O que acontece com você? Você fica sem musculatura emocional para enfrentar a vida. E o que ocorre? 12 anos é o primeiro movimento de saída de perto dos pais, baseado em Jesus. E na nossa cultura, 18 anos é o segundo movimento de saída debaixo dos pais. Aos 12 você sai de um braço, aos 18 você sai de outro. E se você foi muito protegido ou mimado, você não dá conta do embate da vida. Você não dá conta. Vocês estão entendendo? O que tem acontecido de forma grave na cultura nossa? Os homens têm sido poupados. Mas extremamente poupados. Esses dias eu ouvi de uma psicóloga ímpia. Ela foi minha professora na Federal do Paraná. Ela falou assim: o grande problema das mulheres hoje é que elas resolveram ser homens. Então elas não se mantiveram apenas no papel delas. Elas resolveram fazer o papel de homem. Então o homem hoje não tem que fazer esforço nenhum. Isso cria um sujeito fraco. Mas como é que nós vamos fazer se Deus criou o homem para liderar uma casa? Quem mata barata é homem. Quem mata aranha é homem. Fala, Senhor. Quem troca a lâmpada é homem. Aleluia. Né? Nossa, o caso aqui está grave, hein? Né?
Quem serve o cafezinho de manhã na cama é o homem para a mulher. Amém? Quem põe o chinelinho no pé é o homem. Vocês estão me entendendo? O homem tem que ter essa atitude de serviço. Até porque quem serviu a igreja? Foi a igreja que serviu a Cristo ou Cristo que serviu a igreja? Somos nós. Homem. Eu fui acusado de ser machista por causa da pregação de papéis. Sem problema nenhum. Mas que machista que troca a fralda de bebê? Que limpa a casa? Que tira a roupa suja do varal? Que dobra a fralda de bebê? Que machista que faz isso? Gente, que isso? Porque a Bíblia diz que homem tem que viver a vida comum do lar. Só que se ele é poupado demais, ele fica completamente fraco. E aí, onde é que Deus vai ter que corrigir isso? No casamento dele. Só que quanto tempo leva para corrigir uma coisa dessa? Ele casa aos 30. Quantos anos vão levar para corrigir uma coisa dessa? Quanto sofrimento desnecessário vai ter por causa disso? Quanto risco de sobrecarregar uma mulher? Tudo porque não aprendeu a lidar com as frustrações da vida. E em partes porque nós, pais, folgamos eles. Aos 5 anos eu passo por essa experiência com o André. Aos 6 anos eu corrijo. Só que eu corrijo fazendo o efeito pêndulo. Eu fui para o extremo oposto. 6 anos. No dia do aniversário dele, sentei eu, ele e a Alessi. Gente, mas eu sabia fazer as coisas. Virei, falei, então, André, você está fazendo 6 anos. A partir de hoje, você está se tornando um homem. Gente, mas cheio de razão. Então você vai lavar o teu tênis e você vai descer o lixo a partir de hoje. Ele, na simplicidade de uma criança, olhou para mim, olhou para a mãe e falou assim, pai, não dá para eu não crescer? Aí eu corrigi, eu achei o ponto de equilíbrio. Vi que ele não tinha força para lavar tênis, né? Mas treinei para trabalhar. Filho não pode ser educado em contexto de facilidade. Não pode. O que mais? Se você cresce num contexto de exigência, quem teve pais muito exigentes? Levanta a mão. Deixa eu refazer a pergunta. Quem teve pais bravos, perfeccionistas, rígidos, metódicos? Levanta a mão. Olha lá. Quando você cresce num ambiente de muita exigência, o que ocorre com você? Você desenvolve precocidade. Quem aqui amadureceu cedo demais? Qual é o problema da precocidade? Vai virar ansioso. Isso não é pregação? Vai ficar ansioso. Eu trabalhei com meu pai desde os meus 8 anos de idade, já limpando o carro dele. A primeira colheita que eu cuidei para o meu pai, eu tinha 11 anos de idade. Tinha 70 boias frias. Eu com 11 anos de idade cuidando. O que ocorre comigo? Fica ansioso. Fica ansioso. Porque você aprende a ter responsabilidades que Deus não deu para você. Você está me entendendo? Você vai ficando ultra ansioso. Então, a precocidade gera dano. Os pais olham e dizem, nossa, que bonito, hein? Nossa, olha como é que meu filho é sério. Olha como meu filho é responsável. Pobre enganado. Teu filho está gerando uma tensão dentro dele que vai custar na saúde dele mais tarde. O que mais? Fica inseguro e fica com um senso de culpa enorme. Por quê?
Porque sempre tem uma fala indevida. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro. Vocês estão entendendo? Aliás, se houver um tempozinho, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre culpa. Porque esse é um instrumento que o diabo usa profundamente na nossa vida. Sobre essa emoção da culpa. Não tem nada gravado sobre isso, e eu preciso uma hora ou outra falar um pouco a respeito disso daí. Certo? Que mais? Se você cresce num contexto de confidência, quem aqui, os pais, são amigos? Você pode ter os pais por amigos íntimos, mas é antinatural que os teus pais sejam amigos íntimos teus. Quando os pais confidenciam coisas para você. Quem tem isso aqui? Levanta a mão. Gente, isso pesa. Porque pai e mãe têm que ser porto seguro da gente. Nós não damos conta de lidar com as lutas que eles têm. Então, os pais deveriam ter amigos íntimos em outras pessoas, não em nós. Mas nós podemos fazer isso. O que ocorre? Você esgota. Porque você não dá conta de lidar com as dores dele, especialmente se quem se abrir com você for sua mãe. Porque mãe precisava ser acolhedora e dar colo. Nós não temos estrutura para lidar com dor de mãe. Meus queridos, quando a Alessi estava doente, ela ficou 3 meses doente, quando o câncer fez a reincidiva. Ela tinha muita dor, queridos, mas eu tive a ocasião de chorar feito um bebê. Mas eu chorava convulsivamente. Porque a mulher da casa, a mãe da casa, é para ser protegida, cuidada. Quando ela está em dor, ela gera um sofrimento enorme nos outros elementos da casa. Então, mãe tem que ser discreta, tem que saber lidar com sua dor. Quando ela expande demais a dor, no caso da Alessi, ela expandia porque a dor era física. Então, a gente sabia que ela estava com dor. Dava para ver no semblante dela. Mas tem as dores emocionais, os sofrimentos da vida, as lutas da vida. Que pais aqui brigam que usam os filhos para resolver o conflito? Levanta a mão. Olha lá. Tem filho aqui que faz o papel de psicólogo. A partir de hoje você vai virar para os seus pais e dizer o seguinte: não sou terapeuta conjugal. Vocês querem ajuda? Eu providencio alguém para vocês. Pede para um dos irmãos da igreja ajudar. Irmão, você pode falar com os meus pais? Eu não dou conta de ouvir. Eu não dou conta de ouvir. Não dou. Você está me entendendo? Muito bem. Essas são as imagens dos pais terrenos. Posso avançar? E Deus Pai? Quem é Deus Pai? Qual é a imagem de Deus Pai? Deixe-me abrir com você 2 porções importantes. Abram em João, capítulo 5, versículo 19. João 5,19. Olha o que o texto bíblico disse. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo quanto este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Então o Filho Jesus fazia o que ele via o Pai fazendo. Então o que eu quero que você faça? Eu quero que você coloque reparo no Filho e no Pai. Porque o reparo que você aprendeu a fazer foi nos teus pais terrenos. Gente, olha que interessante. Eu me converti aos 15 anos, casei aos 22. Então, 6 anos depois, 7 anos depois da minha conversão, eu me casei. Certo? Eu fiz um bom curso de noivo. Eu aprendi a lidar com finanças no curso de noivo. Casei.
não consegui aplicar nada do que eu aprendi. Por quê? O que predominava dentro de mim? O modelo do meu pai. Meu pai foi um devedor a vida toda. Meu pai dizia, não se cresce sem dívida. Não se cresce sem dívida. Meu pai mexia com terra, e gente que mexe com terra, com agricultura, com gado, eles pensam dessa forma até hoje, ainda tem um pouco disso. Não se cresce sem dívida. E eu aprendi que é com dívida. Só que eu não era agricultor. Mas o modelo dele estava dentro de mim, até que com 6 anos, como eu contei ontem para vocês, eu devia 1 ano de salário. E aí o Senhor me visitou e eu corrigi aquilo. Né? Então o modelo fala muito alto. Você quer ver uma outra experiência? Eu não tinha tido os filhos e fui para a casa dos meus pais. Fui para ajudar meu pai numa vacinação de gado. Eu devia ter aí uns 25 anos, mais ou menos. O André nasceu, acho que eu tinha 26, eu tinha uns 25 anos. Gente, cheguei na casa dos meus pais, fui dormir tarde da noite, fiquei assistindo TV, fui dormir sem escovar os dentes e sem tomar banho. Coisa que eu não tinha mais. Mas era coisa que eu vivia quando eu morava com eles. Então presta atenção no que eu vou te ensinar. Quando você volta para a casa dos pais, você volta para o ambiente que te adoeceu. Faz sentido? Quantos aqui não vão até a casa dos pais e passam mal? Porque tem alguma coisa naquele ambiente que até hoje não está resolvido dentro de você. Está fazendo sentido? Por isso que nós não deixamos de honrar, mas uma vez que casamos, nós deixamos. Para a gente poder constituir um novo padrão, uma família de um jeito diferente. Então nós precisamos olhar para os nossos pais, para Deus Pai, para Jesus como filho, para aprender um comportamento. Jesus fazia o que fazia porque ele tinha os olhos colocados no Pai. Você está me entendendo? Agora veja João 8,38. Olha o contraste. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso... Qual é o princípio? Eu estou fazendo o que entrou lá dentro de mim. Você tem aí 20 anos, 25 anos, 30 anos de formação, onde os teus pais, você viu, e marcou. Gerou um padrão dentro de você. Como é que nós mudamos isso? Vou ver o filho e o pai, vou ver o filho e o pai, vou ver o filho e o pai, vou ver o filho e o pai. À medida que você vê o filho e o pai, um novo padrão vai sendo produzido dentro de você pelo Espírito Santo. Está me entendendo? Por isso que o texto bíblico diz com muita clareza que é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Pensamento, emoção e vontade. Então eu tenho que ser perseverante nessa atitude de olhar o filho e o pai. Quem aqui é disciplinado no seu devocional? Levanta a mão. Quem aqui é indisciplinado no devocional? Levanta a mão. Quem aqui não tem devocional? Levanta a mão. Isso precisa ser corrigido. Os indisciplinados. Por quê? Porque se você não aprender a olhar o pai e o filho, predomina dentro de você a visão do pai terreno. E aí você vai falar e fazer o que você viu no seu pai terreno, mesmo que você não more mais junto com ele. Mas o padrão foi estabelecido lá dentro. Fez sentido? Eu tive uma transformação, porque eu li a Bíblia por uns 10 anos. Eu partilho a palavra desde que eu me converti. Eu me converti com 15 e o primeiro sermão meu foi Jeremias capítulo 18, numa reunião de jovens, sobre o oleiro. Lembro até hoje. A primeira, passava 4 horas na frente do espelho.
decorando cada frase. Eu era extremamente inseguro. Desde lá eu partilho a palavra de Deus. Eu levei uns 10 anos da minha vida cristã lendo a Bíblia para pregar, até que eu entendi que eu era filho. Nunca mais fiz isso. Leio a Bíblia hoje, pelo menos uma vez por ano, leio a Bíblia hoje com a atitude de um filho. Ô pai, o que o senhor tem para falar? Aquela coisa leve, gostosa de sentar no colo do pai, no cuidado do pai, de deixar o pai transmitir aquilo que ele tem. Então, quem é esse Deus Pai que nós temos? Nós temos um segundo período, né? Nós vamos fazer um intervalo. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo agora, está dando quase 1 hora, e aí eu começo com os textos sobre Deus Pai.